Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é domingo, dia 26 de março de 2023, e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos no 85º dia dessa jornada e vamos começar o nosso vídeo revendo a nossa lição de hoje, que é a quinta lição da nossa segunda revisão, que revisa as lições 69, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim, e a lição 70, a minha salvação vem de mim. Então, a lição 69 diz: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. As minhas mágoas me mostram algo que não existe e escondem de mim o que eu quero ver. Tendo reconhecido isso, para que quero as minhas mágoas? Elas me mantêm na escuridão e escondem a luz. Mágoas e luz não podem ir juntas, mas a luz e a visão têm que estar unidas para que eu veja. Para ver, tenho que deixar as mágoas de lado. Eu quero ver, e esse será o meio através do qual eu terei sucesso. Aplicações específicas. Que eu não use isto para bloquear o que vejo. A luz do mundo brilhará afastando tudo isto. Eu não tenho necessidade disto. Eu quero ver. Como a gente vai praticar com a criança interior, da mesma forma que a gente já praticou ontem e anteontem também, né? Então vamos lá, que eu não use as minhas mágoas e dores, as dores e os sofrimentos da minha infância para bloquear o que vejo agora, tá? A luz do mundo brilhará afastando todas as lembranças de mágoas e de sofrimentos da minha infância. Eu não tenho necessidade dessas dores e desses sofrimentos da minha infância. Eu quero ver. Acima de tudo, eu quero ver. E a lição 70. A minha salvação vem de mim. Hoje reconhecerei onde está a minha salvação. Está em mim, porque em mim está a sua fonte. Ela não deixou a sua fonte, portanto não pode ter deixado a minha mente. Não procurarei por ela fora de mim mesmo. Ela não pode ser achada do lado de fora e então trazida para dentro. Mas de dentro de mim ela pode alcançar o que está além. E tudo o que eu vejo só refletirá a luz que brilha em mim e em si mesma. Aplicações específicas para o dia. Que isto não me tente a procurar a minha salvação fora de mim. Eu não deixarei que isto interfira com a minha consciência da fonte da minha salvação. Isto não tem o poder de privar-me da salvação. Então, que as dores e sofrimentos da minha infância não me tentem, eu acho que eu li errado, né? Que isso não me tente, que elas não me tentem a procurar a minha salvação fora de mim. Eu não deixarei que as dores e sofrimentos da minha infância interfiram com a minha consciência da fonte da minha salvação. E isto, as dores e os sofrimentos da minha infância, não têm o poder de privar-me da salvação, tá? Então, gente, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. E a minha salvação vem de mim. Eu vou voltar na lição já, tá? Eu vou ler primeiro o texto da Marianne Williamson, porque eu vou fazer um gancho importante hoje com a história das nossas feridas emocionais, tá? Então, dia 85, leitura do livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, né? E aí a reflexão dela sobre hoje, que tem tudo a ver, é claro, né? Que ela escreve em cima do curso, né? Então, é sobre o verdadeiro perdão, né? Então tem tudo a ver com a lição de hoje. O verdadeiro perdão não é uma falta de discernimento ou produto de pensamento aleatório. Ele é uma lembrança seletiva.
nós escolhemos nos lembrar do amor que nós experienciamos e nos desapegar, né? Nos desapegarmos, deixarmos ir o resto, como a ilusão que realmente era, né? Que realmente foi. Aquilo tudo eram ilusões. Isso não nos faz mais vulneráveis à manipulação ou à exploração. De fato, nos faz muito menos vulneráveis. Porque a mente que perdoa é uma mente que está mais próxima da sua verdadeira natureza, né? Então, a mente que perdoa é a mente certa, né? É a mente certa, é a mente natural. Não nos parece ser assim, porque nós estamos muito condicionados a pensar com a mente do ego, a rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego nas nossas mentes. Mas na verdade é o oposto, tá? Na verdade é o oposto. Na verdade, o que nos é natural é o amor. Por quê? Porque o amor me criou como ele mesmo. Porque Deus é amor. Então a minha natureza verdadeira é amor. O problema é que essa natureza verdadeira, ela tá sob camadas e camadas e camadas e camadas de programações egóicas, né? E quando você começa a treinar essa forma de ver a vida e de ver as pessoas, você vai precisar também perceber que as outras pessoas, quando estão agindo de maneira que é desafiadora para nós, elas estão rodando na mente delas o sistema de pensamento do ego. Então isso tem duas vantagens. Primeiro, nos ajuda a sermos mais impessoais. A gente olha todo o problema a partir de uma lente mais objetiva. A gente não leva mais para o lado pessoal. Aquela pessoa está fazendo aquilo porque ela tem as histórias dela, as histórias egóicas dela, tá? E a outra coisa é que nos faz, fica mais fácil pra gente não deixar de amar o outro. Porque a gente começa a destacar os comportamentos, as ações, os atos egóicos da pessoa da verdadeira natureza dela, do ser real dela, que é o ser perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, assim como Deus o criou, né? Então fica mais fácil pra gente poder fazer o exercício do entendimento, da compreensão e eventualmente da compaixão, tá? Eu quero lembrar vocês que o ego, as programações egóicas, existe uma parte das programações egóicas que ela é comum a todos nós. Mas existem programações egóicas que são mais do sexo masculino e outras programações egóicas que são mais do sexo feminino. Como nessa existência dual que nós temos nós somos como se fôssemos uma lâmpada, né? Então a gente tem um polo positivo e um polo negativo. O positivo e o negativo aqui não tem a intenção de fazer julgamento de valor, não. É positivo no sentido que vai receber doar os elétrons, e o negativo que vai receber os elétrons, tá? É nesse sentido. Então, o positivo aqui seria o masculino e o negativo seria o feminino. Então, existem programações do ego que são mais comuns aos homens, a energia masculina predominante, e outros programas que são mais comuns às mulheres, tá? Mas programas egóicos mais comuns às mulheres. Opa, saiu aqui, tá? Continuando só para eu terminar o texto, para eu não me perder mais do que já me perdi. Porque a mente que perdoa, é a mente que já está mais próxima da sua verdadeira natureza. O fato de que eu tenha perdoado você não significa que você tenha vencido, esse vencido entre aspas. Não significa que você tenha saído com alguma coisa.
simplesmente significa que eu estou livre para voltar à luz, reclamar no sentido de pedir de volta a minha paz interior e permanecer lá. Permanecer onde? Permanecer na luz, tá? Então esse é o verdadeiro significado do perdão, tá bom? E aí, essa reflexão sobre o verdadeiro perdão, ela vai nos levar de volta à nossa lição. E a nossa lição diz que as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim e que a minha salvação vem de mim. Então vamos lá na nossa infância, né? Nós estamos, como a gente já explicou aqui várias vezes, formando o nosso ego. Ego, tô falando de ego sempre aqui no sentido de um curso em milagres, tá? Não vou entrar no mérito das denominações psicanalíticas corretas, porque esse canal é um canal dedicado ao estudo de um curso em milagres, né? Quando a gente precisa da psicanálise, a gente lança a mão dela, né? E na semana passada, alguém me perguntou na live se a criança interior era o ego. Não, agora eu tenho certeza de que não, tá? A criança interior, ela seria algo mais aproximado do id, do conceito psicanalítico do id, né? Você tem o id, o ego e superego psicanalíticos, a criança estaria lá no id, tá? A criança interior ferida, ela estaria mais lá no id, né? Acho que no superego um pouco também, né? O superego é a internalização da voz dos nossos pais, é o nosso juiz interior, tá? Então não. E o ego de um curso em milagres é tudo isso. É o id, o ego e o superego da psicanálise. Então, o que seria a criança interior dentro do ego de um curso em milagres? Seria uma parte, tá? Não são sinônimos. Definitivamente não são sinônimos, tá bom? No meu ponto de vista, no meu entendimento, tá? Outras pessoas talvez entendam de outra forma, e aí você pede a esses professores, a esses mestres que expliquem para vocês. No meu entendimento, na minha percepção, não. E depois a gente ainda pode ir além e explorar isso diante da definição junguiana. E aí eu acho que fica mais claro ainda que não é, tá? Mas aí fica para um outro momento, que aí eu vou ter que pegar algum texto aqui para trazer para vocês pra gente ler. Então, as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim e a minha salvação vem de mim, né? Então, a minha salvação a gente já sabe que vem do nosso ser real, que vem da nossa consciência crística. Eu só posso acessar a minha salvação se eu acesso o meu ser real, se eu acesso a consciência crística em mim. Tô correta? Estão me acompanhando? Então, a salvação, ela está dentro de mim. Por quê? Porque a minha mente egóica está criando tudo de desafiador que está ao meu redor, né? A diferença quando eu começo a estudar um curso em milagres é que eu vou pegar todos aqueles desafios, vou entregar ao Divino Espírito Santo e vou pedir pelo propósito divino para aquela situação, tá? E aí eu vou receber. Porque pede e vos será dado, bata e a porta vos será aberta, tá? Mas os desafios vão continuar acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu ainda estou criando a partir da minha mentalidade errada. Ah, você ainda está, Jaque? Nossa, todo dia. Ah, porque eu ainda estou. É bom saber que você ainda está. Sim. No dia que eu não tiver mais, gente, eu sumo do canal. Não venho mais, porque aí eu já acendi. Né? Mas aí eu vou fazer um vídeo antes para avisar para vocês. Vou falar aqui, ó, os meus guias espirituais me avisaram que eu vou acender, então eu vou ter que fazer uma festa de despedida aqui, né? Mas eu realmente não tenho expectativa de que isso aconteça aqui no curto prazo, tá? Eu não vou dizer nessa encarnação, porque eu sei que as energias planetárias, elas estão nos levando para esse momento no coletivo, né? Muito bem. E o que seria então essa ascensão? Seria a gente se libertar completamente do jugo do sistema de pensamento do ego, né? Então a gente vai continuar a ter o nosso ego, porque a gente vai funcionar no mundo
através dele, mas a nossa mente vai estar... não vamos mais ter essa programação mental de que estamos separados do nosso Criador. Mais ou menos seria algo como eu tenho um determinado programa de computador habilitado aqui nesse meu PC maravilhoso que está aqui na minha frente, e ele tem alguns programas, né? E alguns programas eu já experimentei e já vi que não deram certo para as minhas necessidades. Então o que que eu fiz? Eu fui lá e desinstalei, tá? E há umas semanas atrás aconteceu um negócio muito legal comigo com esse computador aqui que eu tô usando para gravar esse vídeo, né? Eu fiz para poder gravar o vídeo para vocês, fazer edição e tal, eu baixei um programa de edição de vídeo. Só que ele veio, olhem que coisa interessante, né? Ele veio com alguns programas que eu não comandei que fossem instalados. Esse editor de vídeo, ele trouxe esses programas junto, né? Programas lá ocultos. E aí esses programas começaram a rodar no meu computador. E eu, o que eu fiz? Eu fui lá e desinstalei. Na hora que eu dei o comando de desinstalar, abriu uma tela no meu computador que falou assim: você tem certeza que você quer nos desinstalar? Né? Eu sou um programa muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo para você, eu faço não sei o que, você tem certeza? E aí eu fui lá e desinstalei 2 programas, tá? Então é mais ou menos assim que o ego funciona. São programas, eles estão instalados e a gente está desinstalando, tá? A gente está desinstalando. A gente não quer mais. Lembram da frase do mestre Sai Baba indiano, citada pelo nosso mestre, o Dr. Joshua David Stone, naquele comentário que eu fiz nas primeiras 40 lições dos vídeos de 2022, que ele dizia que o mestre Sai Baba falava assim: Deus é igual ao homem menos o ego. Então, quando eu tiro esses programas, eu fico com o homem-deus. O que é o homem-deus? É o homem consciente da sua união com Deus. É o ser crístico, é o ser búdico. Eventualmente, esse ser pode ter descido uma porção dele para ter uma experiência na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão. Mas aí nós teríamos algo equivalente a uma vida igual à vida de Jesus enquanto caminhou pela Terra. Ah, como assim? Ah, nós seríamos telepatas, nós curaríamos os leprosos, mas não ia mais ter leprosos, porque estaríamos na nossa mente certa, não estaríamos mais criando lepra nos nossos corpos, nós caminharíamos sobre as águas, nós transformaríamos a água em vinho, né? E eu tô falando disso tudo para vocês porque eu tô lá lendo o livro lá dos Essênios. Eu tô quase terminando. Hoje eu vou ver se eu consigo terminar de ler ele. Tá? Então é basicamente isso. Mas voltando à nossa infância. Então nós estamos lá entre 0 e 14 anos fazendo o download dos nossos programas egóicos, tá? Que programas egóicos são esses? São os programas egóicos que eu trago das minhas vidas passadas, tá? São os programas egóicos que têm a ver com o meu nível de frequência energética, tá? São os programas egóicos que me pertencem, tá? Eles são meus. Porque eu, em algum nível, consciente ou inconscientemente, os escolhi. Então, eu, por exemplo, posso ter um programa egóico de pobreza. E o meu colega de colégio, ele tem um programa de riqueza, tá? Ok? Estão entendendo? Então, eu tô fazendo lá o download. Quando eu chego lá nos meus 14 anos e meio, meu ego está formado. O ego no sentido de um curso Emilite. Ele está formado, eu tenho todos os meus programas egóicos. E esses programas egóicos, eles estão absoluta e totalmente atrelados às experiências desafiadoras que eu vivi. Às minhas mágoas, aos meus sofrimentos, aos meus ódios, aos meus rancores, aos meus ressentimentos, às minhas tristezas, às minhas dores. Concordam? Concordam com a professora? Vamos chamar um programa egóico aqui, para a gente fazer um exercício. Eu vou trazer um programa egóico meu para vocês como exemplo.
Deixa eu ver aqui, trazer um programa egóico para vocês. Um programa egóico do meu nascimento. Eu não fui uma criança desejada. Então, eu trago o programa egóico da rejeição, tá? Outro programa egóico. Minha mãe queria muito que eu fosse um menino. Então, eu trago um segundo programa egóico de uma rejeição do meu sexo biológico, né? Sou mulher, né? Que me fez crescer, né? Vamos pegar esse programa que é fácil de perceber. O que ele fez comigo? Ele fez eu crescer, me desenvolver como uma mulher muito yang, com muita energia masculina. Já contei isso pra vocês, tá? Mas tem uma mágoa aí, tem uma dor aí, né? Inclusive porque ela falava isso pra mim quando eu era criança com muita frequência, né? E os pais, na sua ignorância, eles não sabem o quanto estão magoando as suas crianças. Mas eu ouvia ela falar aquilo e eu ficava muito triste. Ela falava pra mim, era pra você ser um menino, era pra você ser o Daniel e você veio outra menina. Então o que ela tava dizendo assim pra mim, minha filha, tu já chegou errada, tu já chegou no erro, né? Então a gente vem na primeira lição. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Então aquela mágoa, ela já estava escondendo o meu ser real, o meu ser crístico. A filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Ok? Então nós vamos construindo essa programação e essa programação ela se torna um muro ao nosso redor. Essa programação ela vai fechar o nosso chakra cardíaco. Ela vai nos impedir de amarmos verdadeiramente. E se eu não posso amar verdadeiramente, eu não posso me abrir para receber o amor verdadeiramente. Tá? Então eu tô formando lá aquele pacote de programações egóicas. E com essas programações eu vou para a vida. Eu vou encontrar facilidades, caminhos mais fáceis, vou encontrar outros caminhos que vão ser mais desafiadores. Não é isso? Mas os programas estão lá. E os programas estão lá criando a minha vida, né? Então, o que eu vou encontrar na minha vida com base nesse programa, por exemplo? Eu vou encontrar o namorado, o companheiro que me rejeita porque eu sou muito yang. Entendeu? Quer dizer, num primeiro momento ele se sente atraído por aquilo, mas depois ele me rejeita. E aí onde é que eu me encontro? Eu vou lá na minha ferida da rejeição. Né? E até quando eu irei na ferida da rejeição? Aí a gente volta para aquilo que foi falado, acho que anteontem, né? Eu voltar lá na minha dor original, sentir a minha dor original, chorar a dor original, ressignificar, agradecer, aceitar que foi daquele jeito, agradecer e perdoar, né? Ah, Jaque, mas como eu vou agradecer? Eu vou agradecer porque aquilo me trouxe uma lição, né? Então, no meu caso, por que eu agradeço hoje pelo fato de a minha mãe ter desejado com todas as fibras do ser dela, enquanto estava grávida, que eu fosse um menino? A minha energia masculina me trouxe uma porção de coisas maravilhosas na minha vida. E por que eu passei por isso? Porque na hora em que eu vim encarnar, eu vim mulher, mas eu vim com a energia de últimas encarnações em corpos de homem. Então eu vim com muita energia yang, né? Mas eu vim para trabalhar, a lição qual era? A lição era trabalhar a minha própria rejeição da energia feminina, né? A minha rejeição enquanto ser humano, a minha rejeição da vida humana, da experiência humana, tá? Então, a lição ali por trás, qual era?
Era eu vou ficar mais feminina? Num certo sentido, sim. Mas num sentido mais profundo não, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Eu vou me amar do jeito que eu sou. E aí, então, as pessoas poderão me amar do jeito que eu sou. Entendem? Entendem onde eu tô querendo chegar? Mas a criança ferida, ela tá lá. A criança ferida está lá, clamando para ser vista. E a criança não entende nada. Porque imaginem vocês, e vocês estão agora fazendo, lembrando da vida de vocês. Então imagine você com 2, 3, 4, 5 anos. E você está ouvindo do seu pai e da sua mãe que você deveria ser algo que você não é. Por exemplo, um menino. Isso é um fato. Eu não sou um menino, eu sou uma menina, né? A criança, gente, ela não entende nada. Dá um bug na cabeça da criança. O adulto consegue entender. O adulto consegue entender. O adulto consegue entender que é normal os pais terem expectativas com relação ao sexo dos filhos. Né? Hoje em dia, com esse trabalho que a gente faz, com a consciência que, desses partos humanizados, etc., o aconselhável é que os pais, quando a esposa ficar grávida, quando a mulher ficar grávida, o aconselhável é que isso seja minimizado. Mas vai acontecer, né? E aí vai lá e faz um ultrassom, com 3 meses de gestação, 4 meses de gestação, você já sabe que é um menino, que é uma menina. Mas o ideal é que não haja expectativas, porque a criança ela sempre vai tentar, num nível inconsciente e ou consciente, atender às expectativas dos pais, tá? Então é importante que vocês entendam é que você lá, enquanto criança, você não entendia nada. Você não entendia nada das expectativas dos seus pais. Você não conseguia ver as expectativas dos seus pais como algo que não tinha a ver com você. Que eram as expectativas dos seus pais. Vocês entendem isso? Mas a sua criança tá lá, ela não entende nada. Ela fala, mas espera aí, eu tinha que ser um menino? Aí a criança começa a subir em árvore, começa a correr atrás do cavalo, começa a se comportar como se fosse um moleque, né? Eu tenho várias amigas que falaram isso pra mim. Nossa, quando eu era criança eu era um moleque. Eu não era um moleque, né? Porque eu já contei pra vocês que eu sempre fui nerd. Mas quando eu fui ficando mais velha, qual era a minha diversão de final de semana? A minha diversão de final de semana era entrar debaixo dos carros que o meu pai comprava, que eram carros antigos, né? Porque a gente era pobre, então comprava carro velho e tinha que ficar consertando os carros velhos, né? Porque antigamente os carros não eram iguais aos carros hoje, né? Hoje em dia você compra o carro não enguiça. E quando ele vai enguiçar, ele te avisa, acende uma luz no painel, ele começa a falar, ô Jaqueline, me leva pra consertar, pelo amor de Deus, tá na hora, né? Que os carros hoje são smart cars, né? Eles são inteligentes, né? Eu entro no meu carro, o carro sorri pra mim, dá bom dia, fala comigo, se eu não boto cinto de segurança, o carro começa a gritar, né? Se eu não dou bom dia pra ele, o carro começa a chorar, enfim. Não era assim, né? Então, qual era a minha diversão quando eu era criança? O meu pai ia pra rua limpar o carburador do carro. Quem ia pra rua limpar o carburador do carro com ele junto? Eu. Limpava o carburador, lavava o motor, lavava o carro, passava aspirador de pó no carro, trocava a borracha daqui, apertava uma braçadeira ali. Gente, eu entendo um básico de mecânica. Aí o que me acontece? Eu vou fazer escola técnica. Vou ser técnica em química. Aí eu tive uma matéria muito legal na escola técnica que se chamava termotécnica, que era uma termodinâmica de 2º grau. Muito legal. E
aquilo que eu via com meu pai consertando o carro, eu fui aprender na teoria. O ciclo de Otto, o ciclo de diesel, né? Então, onde eu estava? E aí depois eu fui fazer faculdade de engenharia. Agora, isso foi ruim para mim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De forma nenhuma. A ferida nos leva em algum lugar também. O abandono nos leva em algum lugar. A rejeição nos leva em algum lugar. A traição nos leva em algum lugar. A humilhação nos leva em algum lugar. A injustiça nos leva em algum lugar. Se a gente se dispuser a aprender com as feridas, nós vamos chegar em lugares maravilhosos. Nós vamos chegar em lugares de muita consciência. Tá bom? E aí ele diz, as minhas mágoas escondem a luz em mim, não é isso? A luz do mundo em mim, né? Então, gente, assim, olhar para essa criança, de alguma forma vai implicar também que você olhe para a criança dos seus pais. Que você olhe para a inconsciência dos seus pais. Que você olhe para a inconsciência da sociedade. Indivíduos inconscientes fazem uma sociedade inconsciente. Eu outro dia estava conversando com um colega cuja esposa engravidou no início da pandemia. E ele virou para mim e falou, e foi uma M. Aí eu virei para ele e falei, não, mas olha só, você tem hoje uma filha maravilhosa. Mas vocês imaginem o inconsciente dessa menininha, uma gravidez indesejada no início da pandemia, todos na quarentena, a gente sem saber se ia morrer, se ia ficar vivo, qual era a taxa de mortalidade daquilo, como vinha, como pegava, de onde vinha, né? Imaginem o inconsciente dessa criança. Então, assim, enquanto nós ficarmos nos apegando a essas mágoas, porque isso então vira uma mágoa, era aqui que eu queria chegar, né? Era aí que eu queria chegar. Isso vira uma mágoa. Só tem um jeito disso deixar de ser uma mágoa. É ser ressignificado. E a ressignificação, ela vai passar por várias etapas. A primeira delas é eu saber que aquela ferida já era minha antes de eu nascer. Eu só fiz o download dela, né? Então vamos supor que lá em cima, antes de eu nascer, eu tenho uma mala, né? Uma mala que eu tenho que trazer aqui para 3D, para Matrix, para o metaverso. Uma mala de feridas, uma mala de energias densas, uma mala de questões não resolvidas das minhas vidas passadas. Uma mala de dívidas kármicas e de bênçãos também, né? Ok? E aí, aquela mala é minha. Tem o meu nome lá, tem uma etiqueta, tem o meu CPF, tem a minha data de nascimento. Tem o endereço dos meus pais e a cegonha vai entregar aquela mala. A cegonha não entrega apenas a mim. A cegonha não me entregou apenas. A cegonha me entregou com a minha mala. Então essa mala, ela vai ser, entre aspas, atualizada, internalizada para mim, entre os meus 0, quando eu vou dizer 0 aqui é dentro da barriga da minha mãe, até os meus 14 anos, tá bom? E para cada programa egóico eu vou ter uma mágoa associada. Vamos supor que eu tenha uma crença egóica de infância de que todo mundo na minha família era pobre, então eu tenho que ser pobre também. Aí vocês vão me perguntar assim, Jaque, onde está a mágoa? A mágoa está no fato de eu ser pobre.
De eu ver todos os meus coleguinhas tendo uma determinada coisa e eu não poder ter. De eu ver o meu coleguinha comendo o melhor biscoito na merenda no colégio e eu com o meu sanduíche pobrinho. Tem uma mágoa aí. Ou de eu ver um coleguinha que estudava num super colégio de rico e eu tinha que estudar no colégio público. Entende? Vocês conseguem entender isso? Então, essas programações egóicas, a minha criança interior, ela vai formar essas programações, não é bem formar, essas programações vão ser instaladas de novo na minha mente através das minhas mágoas. Através dos meus ressentimentos. Ah, eu tenho a crença de que eu não sou amada. Onde é que está a mágoa aqui? Ah, eu via a minha mãe e o meu pai darem muito amor para os meus irmãozinhos. Mas eu não era amado, eu não era amada. Olha a mágoa aqui. O problema é que a gente, e é isso que Jesus vai falar no curso do início ao fim. O título desse vídeo poderia ser A Formação das Feridas Emocionais. Devia ter feito lá no início, né? Mas enfim. Jesus vai falar disso do início ao fim, né? O ego, ele sempre vai dizer pra gente, você tem A e B, tá? E A vem antes de B. E o ego, ele diz pra gente que B vem antes de A. Mas é mentira. Então, como é isso nesse exemplo? Isso precisa ficar muito claro pra vocês. Eu não me sinto digna de ser amada porque mamãe amava mais, porque mamãe não me amava. Mamãe só amava os meus irmãos. Eu não sou digna de ser amada. Aí o que o ego diz? A crença é, eu não sou digna de ser amada. O ego diz assim, eu não sou digna de ser amada porque mamãe amava mais os meus irmãos do que a mim. Amava mais aos meus irmãos do que a mim. Né? Porque o verbo amar é transitivo direto, né? Eu amo alguém ou eu amo a alguém? Não, eu amo alguém, né? Ele é transitivo indireto, é isso? Agora eu fiquei na dúvida. É intransitivo, ele é intransitivo, né? Então, porque a minha mãe não me amava porque amava os meus irmãos, tá bom? Corrigindo a frase. Muito bem. E só que na verdade, A vem antes de B. Por causa das minhas culpas de vidas passadas, aí nós estamos na raiz do sistema de pensamento do ego, pecado, culpa e medo, a tríade ímpia, né, que nós exploramos o ano passado inteiro. Então, eu tô na minha culpa e eu tenho a crença de que porque eu sou tão culpada, que eu pequei, eu sou tão culpada, que eu não sou digna de ser amada. Ponto. Aí eu cheguei com essa frequência energética. É minha, toda minha. Tem o meu CPF lá, tá? Como dizia o Gasparito, não existe bala perdida. Existe bala com nome, endereço e CPF. Né? Então a crença era minha. A crença é minha. Aí a projeção dá lugar à percepção. A minha mãe não me amou. A minha mãe só amava os meus irmãozinhos. Como eu tô dentro da Matrix, no metaverso, na terceira dimensão super inconsciente, eu falo assim, então eu não sou digna de ser amada porque a mamãe não me amava, amava só os meus irmãozinhos. Mentira! Eu encarnei naquela família, com aqueles irmãozinhos, com aquela mãe que não foi capaz de me amar, ou que me amou de um jeito que eu não sabia receber, que me amou do jeito que ela pôde, que me amou de um jeito que eu não entendia, que me amou de um jeito que eu não gostava, que me amou de um jeito que eu rejeitei, que não me amou coisa nenhuma, que me rejeitou, que me deu para adoção. Porque eu já tinha aquilo dentro de mim.
Estava no meu plano. Porque o que eu precisava aprender nesta vida? Aí a gente está falando de uma ferida de rejeição, tá? No caso das meninas, com o exemplo da mãe, ou de uma ferida de abandono, no caso dos meninos, no caso da mãe, a mãe que não ama, tá? Nesse exemplo. E aí, o que rola aqui, gente? O que é importante a gente entender? Que a gente, com as nossas mágoas, sem a gente soltar as nossas mágoas, sem a gente ressignificar tudo isso, nós vamos continuar recriando rejeições, e indo para a vida, e recriando rejeições, e recriando rejeições, e recriando rejeições. E a gente vai passar a vida inteira se sentindo rejeitado. E se a nossa melhor amiga vier e trouxer uma caixa de chocolates da Copenhagen pra gente, a gente vai dizer assim, a minha amiga tá trazendo uma caixa de chocolates pra mim porque ela quer alguma coisa de mim. Porque eu não consigo me sentir passível de ser amada. Porque a ferida tá lá. Então, como é que eu vou ressignificar essa ferida? Daí a importância do perdão. Vamos supor que verdadeiramente a minha mãe não tenha me amado. Então eu vou precisar aceitar que verdadeiramente a minha mãe não pôde me amar. Por causa das programações egóicas dela e por causa das lições que eu precisava aprender com esse desamor. Eu vou ter que perdoar a minha mãe por não ter podido me amar. Por causa das programações egóicas dela e porque eu precisava aprender uma lição com esse desamor. E eu vou ter que ser grata pelo fato de a minha mãe não ter podido me amar, por causa das programações egóicas dela e porque eu precisava aprender uma lição a partir do desamor da minha mãe. Pronto, aí eu desmontei a programação. Como é que eu vou fazer isso? Sozinha? Não. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a ver o desamor da minha mãe para comigo através dos olhos do Cristo. Por favor, veja o desamor da minha mãe para comigo através de mim. Por favor, perdoe a minha mãe através de mim. Por favor, me mostre todos os benefícios que eu tive devido ao fato de a minha mãe ter me negado o seu amor. Pronto, aí eu desmontei. Ah, e vou chorar, né? Que dó, né? Não de pena, né? Mas que tristeza. Eu precisei viver essa experiência. Por causa de toda a culpa que eu carregava dentro da minha mente errada a respeito da minha humanidade. Então, meu Divino Espírito Santo, por favor, limpe na minha mente toda a culpa de minhas vidas passadas que eu precisei projetar como o desamor da minha mãe, para que eu então pudesse aprender a minha lição. Qual é a minha lição? Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem. Qual é a minha lição? É a frase do Bob Mandel que eu amo. Eu me amo de qualquer jeito. Eu me amo de qualquer jeito. Eu me amo de qualquer jeito. Eu preciso mudar para me amar? Não. Ah, eu preciso emagrecer 17 quilos antes de eu poder me amar. Não. Ah, eu preciso ficar uma mulher mais dócil, mais feminina. Eu preciso virar uma geisha antes de eu poder me amar. Não. Eu não vou virar geisha nunca. Isso é um fato. Eu tive uma encarnação de geisha, tá? Alguns milênios. Tá bom? Ah, mas eu posso sair por aí dando patada em todo mundo e vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Não. É ego.
Eu preciso aqui agora me amar, me aprovar, me aceitar totalmente. Eu preciso fazer o que a Louise Hay ensina lá no livrinho dela, que eu botei no canal no Telegram para vocês. Eu preciso gostar de mim do jeito que eu sou. Idiosincrasias e tal. E aí eu vou dar mais um exemplo para vocês meu. Já contei para vocês que eu sempre fui nerd. Mas eu, quando entrei na adolescência, eu não deixei de ser nerd, mas eu travesti a minha nerd interior com uma máscara de extroversão. Para quê? Para poder ser aceita pelos grupos nos quais eu estava. E eu fui bem popular na escola técnica, tá? Porque eu tinha uns amigos, que por sinal são meus amigos até hoje, que eu amo todos eles. Eu tinha uns amigos que eram bem populares. Eu era da turma, digamos assim. Mas eu nunca deixei de ser nerd. E aí, há muito pouco tempo atrás, talvez de uns 5 anos pra cá, 7 anos pra cá, eu falei assim, cara, mas eu sou nerd mesmo. E é isso aí. E sábado de noite, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler um bom livro. Eu gosto de mexer no meu computador. Eu não bebo. Eu não sou de balada, eu nunca fui. Né? E aí eu me apropriei disso. E foi muito legal. E aí eu, essa semana, lembrei disso, eu tava vendo um post do Pedro Calabres, que eu adoro, aquele do canal Neurovox, né, que fala sobre neurociência. Eu adoro ele, acho ele uma graça. E aí ele tava falando exatamente disso, né? Ele fala para plateias grandes, mas ele fala assim, quem acha que eu sou extrovertido tá enganado, eu não sou extrovertido coisa nenhuma, eu sou um introvertido. E sou eu, vocês acham que eu sou extrovertida? Eu não sou. A extroversão aqui é uma máscara. Gente, eu já dei palestra para centenas de pessoas na minha vida profissional. Eu não tenho o menor problema de falar em público. Amanhã a gente tem meditação Stargate, tá? Aguardo vocês, 7h30 da noite. Façam a inscrição no site do Portal Healing, www.portalhealing.com.br. Meditação Stargate amanhã 19h30. Mas eu sou uma introvertida. Descobri isso estudando Jung. Eu não sou extrovertida coisa nenhuma. A extroversão é uma máscara. Eu sou uma introvertida. A maior parte do meu tempo eu passo dentro de mim. Eu estou dentro de mim. E eu fui muito criticada por isso na minha infância. As maiores críticas que eu ouvi eram: você é uma antissocial. Ninguém gosta de estar perto de você. A minha irmã era uma criança mais agitada e eu não queria brincar com a minha irmã. E aquilo era um problema. Eu não queria nem dormir no quarto da minha irmã. E eu pedia à minha mãe, eu falava, deixa eu dormir no outro quarto sozinha. Tinha outro quarto. Não deixava. E hoje eu entendo por quê. Porque como eu sou uma tremenda de uma empata, e agora, depois de velha, que eu tô aprendendo a lidar com isso, com essa capacidade de sentir o que o outro sente, que é uma coisa muito desafiadora de lidar, a energia dela me perturbava ao extremo. Então eu queria ficar longe. Então aquilo era um trauma. Como assim você não quer brincar com a sua irmã? Não, eu quero ler um livro. Eu quero botar música na vitrola e ouvir. Ela tinha ganho uma vitrola, daquelas de disco, né? Bolacha de vinil. Ela não dava bola pra vitrola. Meu pai deu pra ela. Eu fui lá, aprendi a mexer, eu botava, ouvia, dançava, cantava. Cantava em inglês sem saber falar inglês, que nem criança faz, né?
né? Então eu sempre fui a filha errada. Eu era errada, mas já nasci errada, já nasci mulher, era pra ter sido homem, já nasceu errada. Já nasceu prematura, errada. Já veio na hora errada. Então, gente, eu tenho obsessão. Eu estou abrindo meu coração com vocês, estou falando a verdade pra vocês. Eu tenho obsessão com coisas certas. Entendeu? Aí a história da Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem, Sol em Virgem, Plutão em Virgem, Saturno na casa 6 de Virgem. Virgem é aquele cara que sai pelo mundo consertando o mundo. O que pode ser bem chato, né? Pra quem tá em volta. Né? Ser aquele amigo virginiano que você só aguenta sair com ele uma vez por mês. Né? Vocês entendem como é que o nosso inconsciente vai funcionar? E aí essas mágoas, se eu não olho para essas mágoas, se eu não ressignifico, são essas mágoas que vão impedir que a luz do mundo brilhe em mim. Quem é a luz do mundo é o meu ser crístico, o meu ser real. E para finalizar o vídeo, que eu já vi que eu já consegui falar 51 minutos, a minha salvação vem de mim. A minha salvação vem desse ser crístico. Vem da minha conexão com Deus. Mas eu encobri esse ser crístico com dezenas de centenas de milhares de cascas de cebola egóicas. E lá no núcleo está o ser crístico. E nós estamos descascando essa cebola egóica. Lembrem da cebola egóica? Lembrem dos programas intrusos? A gente faz download de um, vem 2 de brinde. O que esse programa intruso ele quer na minha máquina? Ele quer o meu fluxo de dados. Ele quer o meu tráfego na internet. Hoje, a coisa mais valiosa que existe no mundo de Matrix, hoje, é você. Vocês sabem o que é um cookie? Um cookie é ele é um microprograminha de computador que você entra no site das Casas Bahia. Aí ele cola em você. Ele cola em você. Aí você sai das Casas Bahia, você procurou um ventilador de teto. Aí você sai das Casas Bahia, você vai para o site do supermercado Zona Sul. E ele tá lá colado em você. Aí você compra arroz integral, feijão, açúcar mascavo. Aí você sai do supermercado Zona Sul e você vai para o site da Revista Oeste. Pronto, ele já sabe tudo da sua vida. Ele sabe que você come arroz integral, ele sabe que você precisa de um ventilador de teto, ele sabe que você é um cara de direita conservador, porque você lê a Revista Oeste. Pronto, ele sabe tudo de você. Aí quando você entra no seu navegador, ele começa a te oferecer açúcar mascavo, ventilador de teto e alguma coisa, né, como a internet hoje está viciada, para te dissociar das tuas crenças, te fazer você se dissociar das tuas crenças políticas, tá? Então você é o bem mais valioso hoje. Todo mundo quer saber o que você quer. Para quê? Para poder te vender. Tá bom? Então, voltando para a ferida emocional e para a lição, a minha salvação vem de mim. A minha salvação, ela vem quando eu resolvo me conectar com o meu centro, com o ser crístico dentro de mim. Mas se eu não puder fazer esse caminho de ressignificação, que é o Divino Espírito Santo, na verdade, que faz através de nós, porque nós pedimos antes, volitivamente, eu falei, eu quero, por favor, ressignifique o desamor da minha mãe por mim, através de mim. Muito obrigada. Tá bom? Então, se você não fizer esse desmantelamento, as suas mágoas, que na verdade são o fundamento dos seus programas egóicos, elas vão continuar escondendo a luz do mundo em você. E vão continuar dizendo para você que a salvação está fora de você. Aí,
como você tem uma ferida de desamor, você vai falar assim, ai, na hora que eu arranjar um marido que me ame, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque no marido, na esposa, no companheiro, na companheira, no namorado, na namorada, a gente vai projetar as nossas necessidades não atendidas de papai e mamãe. Aí o que acontece? Eu vou lá, arrumo o tal do marido maravilhoso, me caso com ele, de repente o homem começa a me rejeitar. Começa a dizer que eu sou errada. Começa a dizer que eu sou assim assado. Mas espera aí, mas eu já era. Eu sempre fui assim. Não, você não serve, você é errada. Eu não curei, eu não olhei. Então ele tá, eu projetei nele e ele tá me devolvendo. A projeção dá lugar à percepção. Então, se a gente não desmontar essa falácia egóica de que a salvação está fora e de que os outros estão me causando dor e sofrimento e me magoando e, portanto, fazendo com que eu fique uma pessoa ressentida, com que eu me ressinto do meu pai, eu me ressinto da minha mãe. Não, você já era ressentido quando você chegou. Você só arranjou 2 bodes expiatórios para você projetar os seus ressentimentos. Seu pai e sua mãe. Seus filhos fazem a mesma coisa com você. Tá? Então, enquanto eu não lembrar, e aí frase do Tom Wakechild, enquanto eu não me conscientizar de que não existem forças externas a mim, além do meu controle, que estejam me causando dor e ou prazer, eu não consigo desmontar o sistema do ego. Porque o pilar do sistema de pensamento do ego tá fora. Ele me fez isso. Ela me fez aquilo. Ele tinha que ter feito e não fez. Ela precisava ter feito e não fez. Mas quem sou eu dentro desse holograma que me traz uma série de feedbacks 24 horas por dia, 7 dias por semana? Quem sou eu aqui dentro? Eu sou o criador. Eu sou a roteirista. Eu sou a diretora. Eu sou a diretora de elenco. Eu convoquei os personagens. E eu sou a atriz principal. E algumas vezes eu sou tão burra, que eu pego o papel principal da minha vida, que é meu, e eu dou pro outro. Aí eu fico querendo que o outro me ame, que o outro goste de mim, que o outro cuide de mim. Porque eu me esqueci da lição de hoje. A salvação vem de mim. Mas se eu sou a roteirista, a diretora de elenco e a atriz principal, e eu quero mudar o roteiro, então eu vou ter que escrever outro roteiro. Eu vou ter que dirigir de outra forma. Eu vou ter que selecionar outro elenco. E eu vou ter que desempenhar outro papel. Talvez o papel de atriz principal da minha vida. E a gente precisa aprender isso. Você é o ator principal da sua vida. Você é a atriz principal da sua vida. Você não pode. Vocês não podem abrir mão. O papel principal da sua vida é seu. Você é Regina Duarte, na novela das 8. Você é a viúva porcina. Eu, no caso, né? Novela das 8. Todo mundo assistindo. Lá, a viúva porcina, cheia de joias. Mina! Lembram disso? Que ela gritava, Mina! É você. Você é o Roque Santeiro, o senhorzinho malta, ó. É você. Como é que você vai pegar o seu papel principal e dar pro outro? Por que você faz isso? Se você ainda não tiver entendido a metáfora. Você faz isso porque você quer o amor do outro. Então você pega aquela pessoa na sua vida, bota num pedestal, diz que você não vive sem ela e pronto, você abriu mão do seu protagonismo na sua vida. Mas a sua vida, meu amigo, minha amiga, ela é só sua e ela é de mais ninguém. E vamos supor que a sua vida hoje esteja muito desafiadora. Muito desafiadora.
Então você vai ter que meditar bastante, orar bastante, praticar bastante as lições, para que a sua vida comece a mudar. Porque eu tenho dezenas de depoimentos aqui neste canal, que é um canal pequeno. A gente tem hoje pouquíssimos inscritos, a gente tem 1.200 inscritos, né? As pessoas que eu sigo, os canais que eu sigo, às vezes tem 1 milhão, 450 mil. Mas eu já tenho dezenas de depoimentos de pessoas que já começaram a fazer transformações ultra positivas, profundas e consistentes nas suas vidas através desse trabalho das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Por quê? Porque é o que eu digo pra vocês, esse canal não é meu. Eu sou um mero canal do canal. Eu sou um canal do nosso Mestre Jesus Cristo. Isso aqui, esse trabalho aqui, ele tem copyright. Ele é registrado. Ele não é meu. Ele é de Jesus Cristo. Ele é do Espírito Santo. Tá? Então você vai precisar se apropriar da sua vida, da sua criança ferida, das suas feridas emocionais, das conclusões equivocadas que você tirou das pessoas, da vida, das situações, do mundo. Porque todos nós queremos ultrapassar essa matrix, essa terceira dimensão, esse metaverso. Todos nós queremos acordar. Não queremos? Nós estamos aqui para isso. Então nós diligentemente vamos ter que fazer o nosso trabalho pessoal. E estamos fazendo. Tá bom? E eu vou fechar esse vídeo dando um recado aqui importante, porque hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma spec ouvinte, uma aluna, dizendo que ela começou a fazer a meditação de São Miguel Arcanjo, que está lá no canal no Telegram, que se você ainda não entrou, por favor, entre. Se você não sabe entrar no canal no Telegram, por favor, peça ajuda. O nome do canal no Telegram é Alquimia dos Milagres. Eu me surpreendo porque eu recebo várias mensagens aqui no YouTube dizendo que esse canal não existe no Telegram. Bom, então o seu Telegram deve ser de outra dimensão, porque o canal está lá, ele se chama Alquimia dos Milagres, o símbolo dele é o mesmo Espírito Santo, que é o símbolo deste canal, e ele está lá muito bem, obrigado, funcionando muito bem, tá? Então essa pessoa disse pra mim que algumas coisas ruins começaram a acontecer na vida dela, e se poderia ser pela meditação, e eu respondi que sim. Então eu dei uma orientação para ela, que eu acho que eu já dei para vocês, mas eu vou dar de novo, porque é importante. São Miguel Arcanjo, todos os dias na hora que acordar. Os primeiros 21 dias podem ser desafiadores, mas você vai ter que perseverar, porque a primeira limpeza ela é muito pesada. Se você estiver fazendo direitinho a oração, ela é pesada. Então você tem que perseverar, faça. Eu faço a meditação de São Miguel Arcanjo desde 2016. Todos os dias de manhã, na hora que eu acordo, após eu meditar. Não, Jaque, todo dia? Sim, são 7 minutos e meio. Eu quero que vocês façam aquela, tá? Aquela, que é a original, tá? E então tem que perseverar, tá? E aí, se por um acaso, durante o dia, você vê que as energias estão esquisitas, toca de novo. Vai lá e faz de novo. Se você precisar fazer 10 vezes por dia, faça. Porque nos primeiros 21 dias pode ser que você tenha que invocar pela presença da proteção de São Miguel Arcanjo mais de uma vez por dia. Invoque. Peça que São Miguel Arcanjo esteja com você, atrás de você, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, acima de você, abaixo de você, te protegendo, te defendendo, tá? E amanhã, obviamente, que eu espero que ele, São Miguel Arcanjo, esteja conosco na nossa meditação do Stargate, tá bom? Lembro a vocês que hoje à noite não vai ter live, porque eu vou ter que preparar justamente a meditação de amanhã. E que esse era o nosso recado para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.